Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje, sábado, dia 13 de agosto, é isso? Eu fiquei em dúvida no mês, é agosto mesmo, né? 13 de agosto, o ano eu sei, 2011. Sejam bem-vindos à primeira participação minha no curso de legislação especial de sábado. Eu sei que hoje eu estou dando essa aula para a turma do intensivo anual, do intensivo módulo 2, da Polícia Federal, delegado e agentes, e se eu não me engano, analista ou assistente, não lembro qual outro curso que está assistindo essa nossa aula. Sejam bem-vindos, temos esse encontro das 8 até 1h da tarde. Na aula de hoje nós vamos destruir a lei dos crimes hediondos. Pessoal, é uma lei que eu particularmente fico muito à vontade em ministrá-la, explorar com vocês, porque sempre cai em concurso. Sempre cai em concurso. Essa lei despenca em concurso. Ainda mais agora que ela tem súmula vinculante no STF e tem súmula no STJ. Com certeza, uma boa pedida para todo e qualquer concurso. Lei dos crimes hediondos. Então eu vou analisar com bastante calma, nós vamos ficar conversando aqui, você vai ver, vai passar rapidinho. Quando você menos perceber, quando você de repente perceber, a aula já chegou ao fim, vai passar rápido das 8 a 1. Se Deus quiser, todo mundo aqui está sempre mesmo. Tipo, vai sim, Rogério, se Deus quiser. Há de passar rápido essa aula. Pessoal, preste atenção. Olha que interessante. A primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. A lei dos crimes hediondos não é uma lei que cria crimes. Você vai perceber que a lei dos crimes hediondos, ela é uma lei que prevê consequências diferenciadas. Então eu vou colocar isso na lousa. Aliás, é uma novidade, uma expressão, na verdade uma introdução que quem já assistiu essa minha aula não tem no caderno, isso é novidade. Vamos colocar isso porque caiu em concurso. Vem comigo na lousa, ó. A lei 8.072/90, tá aqui, ó. Não cria crimes. Não cria crimes, viu? Mas prevê consequências. A Lei 8.072/90 não cria crime, prevê consequências para determinados crimes. Prevê consequências para determinados crimes. Quais crimes? Crimes hediondos. Volta. Rogério, o que eu entendo por crime hediondo? O que é que vem a ser um crime hediondo? Pessoal, acreditem que isso caiu em concurso, o examinador perguntou para o candidato o que é crime hediondo e o candidato, na hora de responder, tinha que dizer depende. O conceito de um crime hediondo depende do sistema adotado pelo país. Se o país adota o sistema A, o conceito de crime hediondo é um. Se o país adota um sistema B, o conceito de crime hediondo é outro. Nós temos 3 sistemas de crimes hediondos. Então vamos colocar crimes hediondos, sistemas. Crimes hediondos, sistemas. Crimes hediondos, sistemas. O primeiro sistema é o sistema legal. O primeiro sistema é o sistema legal. Rogério, o que vem a ser o sistema legal? Compete ao legislador enumerar, compete ao legislador enumerar, vírgula, num
rol taxativo, compete ao legislador enumerar no rol taxativo quais os delitos considerados hediondos. Quais os delitos considerados hediondos. Ponto. Então, se um país adota o sistema legal e te perguntarem o que é um crime hediondo, você vai responder que é crime hediondo aquele assim considerado pelo legislador. Ponto. Adotado o sistema legal, você vai responder que é hediondo aquele crime assim considerado pelo legislador. Ponto. Segundo, nós temos um sistema judicial, e o nome já diz muito, né? Judicial. No sistema judicial, é o juiz quem, na apreciação do caso concreto, é o juiz quem, na apreciação do caso concreto, é o juiz quem, na apreciação do caso concreto, aquilatando o caso concreto, diante da gravidade do crime ou da forma como foi executado, diante da gravidade do crime ou da forma como foi executado, diante da gravidade do crime ou da forma como foi executado, decide se é ou não hediondo. Decide se a infração é ou não hedionda. Decide se a infração é ou não hedionda. Então aqui, pessoal, o conceito de crime hediondo, ele fica sob o crivo do magistrado. É o juiz quem, na apreciação do caso concreto, diante da gravidade do crime ou da forma como foi executado, decide se a infração é ou não hedionda. Ponto. Quem vai decidir? O juiz. Então vejam que são sistemas diametralmente opostos. O primeiro sistema, quem decide é o legislador, analisando o crime abstrato. No segundo caso, quem decide é o juiz, analisando o crime em concreto. Tá? E nós temos, como tudo no direito, pessoal, o terceiro sistema, que é o sistema misto. O terceiro sistema, que é o sistema misto. Pessoal, um sistema misto envolvendo um pouco de sistema legal e um pouco de sistema judicial. Rogério, o que é o sistema misto? O legislador, vírgula, num rol exemplificativo, o legislador, num rol exemplificativo, define crimes hediondos, permitindo ao magistrado, analisando o caso concreto, permitindo ao magistrado, analisando o caso concreto, permitindo ao magistrado, analisando o caso concreto, encontrar outros fatos assemelhados. Encontrar
outros fatos assemelhados. Pessoal, vejam que o sistema misto, ele acaba interpretando o crime hediondo de uma forma analógica. Temos aqui um caso de interpretação analógica. Portanto, no sistema misto, o legislador, no rol exemplificativo, define crimes hediondos, permitindo ao magistrado, analisando o caso concreto, encontrar outros fatos assemelhados, portanto, hediondos. Tranquilos 3 sistemas? Qual dos 3 sistemas o Brasil adotou? O legal, o judicial ou o misto? Legal? Pessoal, qual o Brasil adotou? Legal, judicial ou misto? Muito bem, pessoal. Sistema legal. Tá aqui, ó. Rogério, dá para você comprovar que o Brasil adotou o sistema legal? Artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição Federal. 43. Volta, vamos ler o artigo 5º, inciso romano 43 juntos. Pode colocar o procura já. Isso, ele já vai direto, você lendo o artigo 5º. O artigo 5º, inciso romano 43 diz: a lei considerará, já grifa isso, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Grifa, e os definidos como crimes hediondos. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, o Brasil adotou o sistema legal. Artigo 5º, inciso romano 43 da nossa Bíblia Política. Tranquilo? Pode tirar do meu lado. Agora, será que o Brasil adotou o melhor sistema? Será que dos 3, o sistema legal é o melhor, o mais justo? Volta para a lousa, César. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora que os 3 sistemas têm críticas extremamente pertinentes. Qual é a crítica que se faz ao sistema legal? Pessoal, o sistema legal, ele só trabalha com a gravidade em abstrato, ignorando o caso concreto. Então, o sistema legal, pessoal, olha que interessante, ó. Crítica ignora as circunstâncias do caso concreto. Ignora as circunstâncias do caso concreto. Isso é um absurdo. Quer dizer que o legislador diz estupro é hediondo e não dá margem para o juiz analisar se aquele estupro foi hediondo. Então, quem acaba decidindo em última instância é o legislador. E o legislador não está lá para decidir. Como é que você pode dizer que estupro é hediondo, igualando todos os estupros e ignorando o caso concreto? Isso é um absurdo. Então, esta é uma crítica que se faz ao sistema legal. Tá bom? Rogério, e qual é a crítica que se faz ao sistema judicial? Pessoal, vejam. O sistema judicial ele tem uma crítica que é exatamente o fato de quem decidir é o juiz e não ter previsão legal para dar segurança jurídica. Então, qual é a crítica que se faz? A crítica, a crítica, insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? Vocês já ouviram falar que cada juiz, uma cabeça, uma sentença.
Um juiz da comarca A pode entender que tal crime é hediondo e um juiz da comarca B entender que não. Então nós não trabalhamos com segurança jurídica. Rogério, e o sistema misto? Bom, o sistema misto reúne o que os outros dois têm de ruim. O sistema misto não só ignora as circunstâncias do caso concreto, como ainda permite ao juiz encontrar outros casos. Então, o sistema misto, tá aqui, ó, não só, então, crítica, não só ignora as circunstâncias do caso concreto, como também trabalha com num clima de insegurança jurídica. Trabalha num quadro de segurança jurídica. Num quadro de insegurança jurídica. Não só ignora as circunstâncias do caso concreto, como trabalha num quadro de insegurança jurídica. Espera aí, Rogério. Então, nenhum destes sistemas funciona. Sim, todos têm críticas bastante pertinentes. Por isso que a doutrina, pessoal, volta. A doutrina, ela tem sugerido um quarto sistema. A doutrina tem sugerido um sistema constitucional. Então vamos colocar qual é o sistema sugerido pela doutrina. Um sistema mais justo. Quer ver? Ó. A doutrina sugere um quarto sistema. O sistema constitucional e mais justo. Qual sistema? Então, tá aqui, ó. O legislador deve enumerar num rol taxativo os crimes hediondos, vírgula, devendo o magistrado, na análise do caso concreto, confirmar a hediondez da infração. Opa, aí é mais justo. O legislador, ele apresenta um rol taxativo, joia, mas não conclusivo. Ele apresenta um rol taxativo, mas não conclusivo. Em cima do rol taxativo apresentado pelo legislador, o juiz vai concluir se aquela infração tem requintes de hediondez ou não. Então vejam, esse sistema ele acaba suprindo as falhas dos anteriores. Esse sistema não deixa a última palavra para o legislador. E esse sistema não deixa o juiz fugir de um rol previamente apresentado. Então esse sistema não dá a última palavra ao legislador, a última palavra é do juiz. E através desse sistema, o juiz não pode extrapolar previsão legal. Pronto. Então, quando o legislador diz que o estupro é hediondo, ele está dizendo que o estupro é hediondo, mas que a hediondez do estupro deve ser confirmada pelo juiz na análise do caso concreto. Compreenderam isso com fácil? Rogério, já tem doutrina
defendendo essa corrente, doutrina moderna, doutrina que eu leio, doutrina que coincide com os meus manuais, tem, por exemplo, Guilherme de Souza Nutti. Guilherme de Souza Nutti, ele defende essa corrente. Volta, Alberto Silva Franco, já há algum tempo vem sugerindo esse sistema, tá bom? Então o Brasil, ele adotou o sistema legal, mas a doutrina vem sugerindo esse quarto sistema. Pessoal, e vocês vão perceber hoje que o STF, nas entrelinhas dos seus julgados, está adotando esse quarto sistema. O STF, nas entrelinhas dos seus julgados, está adotando esse quarto sistema. Quando o STF diz o seguinte, e temos julgados nesse sentido e vamos explorar hoje. Quando o STF diz, olha gente, o crime hediondo, apesar de o legislador proibir liberdade provisória, quem tem que analisar se cabe ou não liberdade provisória é o juiz no caso concreto. Então vejam que o próprio STF e muitos julgados vêm ignorando essas restrições com base na gravidade abstrato. Por quê? Porque você tem que analisar a gravidade do caso concreto. Mas nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Entenderam, portanto, os sistemas? Ficou fácil? Então tá bom. Agora, Rogério, você falou que a lei considerará. Veio essa lei, não veio? Veio. Então tá aqui, ó. O artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição Federal, diz que a lei considerará. Rogério, e essa lei veio. É a lei 8.072/90. 2 anos depois da Constituição, veio a lei 8.072/90, etiquetando os crimes hediondos. Quais crimes são hediondos? Determinando as consequências. Então, o que essa lei fez? Etiquetou quais os crimes hediondos, etiquetou quais os crimes hediondos, vírgula, determinando consequências diferenciadas. Vejam, pessoal, por isso que eu falei que a lei 8.072/90 não cria crimes hediondos. Ela etiquetou crimes já existentes como hediondos, determinando a estes crimes consequências diferenciadas. Joia, um abraço para todos de Brasília. O Vitor Bruno pergunta se o sistema constitucional pode ser considerado também um sistema misto, pois ele tem intervenção do legislador e do magistrado. Olha que interessante, ele não deixa de ser um sistema misto constitucional. É que eu não gosto de chamá-lo de sistema misto, porque já tem um sistema etiquetado como misto, tá bom, Vitor? Então um abraço para você e todos aí de Brasília. Coloca, por favor, na lei 8.072/90, vamos ver quais os crimes etiquetados pelo legislador como hediondo. Quais os crimes etiquetados pelo legislador como hediondo? Então vamos lá, artigo 1º. Vai estar tudo riscadinho aí, vamos lá. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. 1. O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. 2. O latrocínio, que é o 157, parágrafo 3º, in fine. 3. A extorsão qualificada pela morte, que é o 158, parágrafo 2º. A extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada. 5. O estupro, nas suas formas simples e qualificadas.
6. Estupro de vulnerável nas suas formas simples e qualificada. 7. Epidemia com resultado morte. E para aí no 7B, deixa eu ver o 7B, para aí. Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais na sua forma simples e qualificada. Agora vejam, pessoal, olha que interessante. Reparem que a lei dos crimes hediondos, ela não criou estes crimes. Estes crimes já tinham sido criados no Código Penal. O que a lei dos crimes hediondos fez? Etiquetou estes crimes como hediondos, deu a estes crimes uma etiqueta de hediondo e, portanto, merecendo as consequências previstas nesta lei. Eu estou insistindo nisso porque caiu em concurso, tá fácil? Agora, Rogério, todos estes crimes estão aonde? No Código Penal. Sabe o que caiu em concurso? Olha só o que caiu em concurso. Caiu em concurso seguinte. Tem crime hediondo fora do Código Penal, sim ou não? Todos estes crimes hediondos estão no Código Penal. Todos. Homicídio no 121, latrocínio no 157, extorsão no 158, extorsão mediante sequestro no 159, estupro no 213, estupro de vulnerável 217, letra A mesma coisa com epidemia com resultado morte, falsificação de produtos com fins terapêuticos ou medicinais 273, todos estão no Código Penal. Tem algum crime hediondo fora do Código Penal, sim ou não? Aí o candidato responde, tem, Rogério, tráfico. Cuidado que tráfico de drogas não é crime hediondo, é equiparado a hediondo. Então tráfico de drogas não é um bom exemplo. Ah, Rogério, então a tortura. A tortura também não é crime hediondo. É um crime equiparado a hediondo. Não serve. E o terrorismo? O terrorismo também não é crime hediondo, equiparado a hediondo. Isso caiu na primeira fase, não é na primeira fase, na prova objetiva da Polícia Federal. Para delegado da Polícia Federal. Cuidado, que o candidato nem percebeu a pegadinha. Os crimes com a letra T, tráfico, tortura e terrorismo, não são crimes hediondos, mas equiparados a hediondos. Não são rotulados como hediondos, mas sofrem as mesmas consequências. Eles não são rotulados como hediondos, mas sofrem as mesmas consequências. Então guardem isso. Tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, são equiparados a hediondos. Leia-se. Não tem o rótulo de hediondo, mas sofrem as mesmas consequências. Entendeu isso? Então pergunto, tem algum crime hediondo fora do Código Penal, sim ou não? Tem. Parágrafo único. O artigo 1º, parágrafo único, ele traz o único crime hediondo fora do Código Penal e por isso ele merece um parágrafo único, porque o caput só traz os crimes do Código Penal. O parágrafo único diz, considera-se também hediondo o crime de genocídio. Olha só, é o único crime hediondo fora do Código Penal. Por isso que ele mereceu um parágrafo único. Ele mereceu um parágrafo único porque no caput temos apenas os crimes hediondos previstos no Código Penal. Como o genocídio está fora do Código Penal, ele precisa de um parágrafo único para receber a etiqueta. Tá bom? Então cuidado que o único crime hediondo fora do Código Penal é o genocídio. Entendeu isso, Stephanie? Fácil? Tranquilo? César já sabia. Então eu fico mais tranquilo. Rogério, o que é que nós vamos fazer agora? Pessoal, primeiro eu vou fazer uma pertinente crítica que ela já é feita por Alberto Silva Franco. Eu vou fazer uma pertinente crítica e depois nós já vamos analisar quais são as consequências para um crime hediondo ou equiparado. Quais são as consequências para o crime? Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma crítica
que ela é feita por Alberto Silva Franco, então preste atenção, todos de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, um abraço para todos, olha, Jefferson, Aparecido e todos aí, Nova Andradina. Já que eu falei de Nova Andradina, vamos lembrar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dourados, o que mais? Ponta Porã, tem várias unidades nossas lá. Juliana de Uberlândia, galera de Minas, preste atenção. Vamos fazer uma crítica que já é feita por Alberto Silva Franco. Depois eu vou explicar quais são as consequências para um crime hediondo ou equiparado. E quando eu acabar as consequências para um crime hediondo equiparado, aí nós analisamos os crimes hediondos equiparados, pelo menos nos seus pontos mais relevantes. Tá bom? Então vamos primeiro a uma crítica. Qual é a crítica? Stephanie, você é favorável ou contra a lei dos crimes hediondos? Você acha que a lei dos crimes hediondos é uma lei que deve existir num país como o nosso, Estado democrático, social e humanista de direito, sim ou não? Você acha que não? Você é contra a lei dos crimes hediondos? Brilhante, César. César, filho de Hungria. Pessoal, olha que interessante. A lei dos crimes hediondos, eu particularmente sou favorável. Sabe por quê? Do mesmo jeito que tem a lei das infrações penais de menor potencial ofensivo, tem que ter uma lei para as infrações de maior potencial ofensivo. A lei dos crimes hediondos, ela busca exatamente tratar de forma diferenciada crime considerado de maior potencial ofensivo. Então olha que interessante, vem comigo na lousa. Nós temos aqui o Código Penal. Nós extraímos do Código Penal, na Lei 9.099/95, as infrações penais de menor potencial ofensivo. Ora, se eu extrair do Código Penal as infrações de menor potencial ofensivo, presta atenção, galera de Taguatinga, Felipe, eu vou responder a tua pergunta daqui a pouco. Olha só. Do mesmo jeito que a Lei 9.099 extraiu do Código Penal as infrações de menor potencial ofensivo, a Lei 8.072/90, a Lei 8.072/90 extrai do Código Penal as infrações de maior potencial ofensivo. Então eu acho justa a Lei 8.072/90. É uma lei extremamente justa. É uma lei extremamente justa. É uma lei, pessoal, focada no princípio da individualização da pena. É uma lei focada no princípio da individualização da pena. Isso aqui nada mais é do que princípio da individualização da pena. Então, eu acho que a lei dos crimes hediondos, preste atenção, galera de Viçosa, o Ian de Viçosa, olha que interessante, pessoal. Parece que ele faz aniversário e está de ressaca, não é isso? Joia, então deve estar entendendo tudo. Princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. Volta. Pessoal, mas tem uma crítica. Do mesmo jeito que eu sou favorável à lei dos crimes hediondos, eu acho que a nossa lei dos crimes hediondos ela é um pouco elitista. Elitista. Por quê? Porque ela acabou prevendo como hediondo os crimes praticados pelos pobres contra os ricos. Como se fosse um apartheid social. Eu não vejo na lei dos crimes hediondos, pelo menos na sua gênese, os crimes hediondos praticados pelos ricos contra os pobres. Daí a importância do nosso senador Pedro Tax, que imediatamente apresentou um projeto que prevendo a corrupção e a concussão como crimes hediondos.
Olha só que interessante. O que é? É o Pedro Tax tentando corrigir esse predicado elitista da nossa lei de crimes hediondos. Alberto Silva Franco diz isso. A lei de crimes hediondos é muito elitista. Ela só etiquetou como hediondo o crime praticado pelo pobre contra o rico. Aí você deve estar pensando assim, Rogério, você está viajando. Por quê? Porque eu vi na lei dos crimes hediondos o homicídio. E o homicídio não é um crime praticado apenas pelo pobre contra o rico. O homicídio também é crime praticado pelo rico, não é isso, Rogério? Aí aluno, para me fuder, ele manda e-mail assim, promotor mata. Só para me sacanear, Rogério, salvo o melhor juízo, promotor dá umas matadinhas, não dá? Não tem uns promotores 121 dedo mole? Já manda pra mim os e-mails. Só pra me fuder. Bom, temos que corrigir essa sua observação. Primeira observação. Promotor não está na escala dos ricos. Já promotor está sendo atendido pela Defensoria Pública. Não é isso? Segunda coisa. O homicídio, ele só foi considerado hediondo 4 anos depois da vigência da lei de crimes hediondos. Precisaram matar a Carla Pérez. Não é a Carla Pérez. Quem? Daniela Pérez, eu sempre confundo. A Carla tá viva. Tá viva. Tá viva, virou crente e não mostra mais a periquita, é isso? Legal. A Carla está viva. A Daniela que morreu. Então precisaram matar a Daniela Pérez para a população se mobilizar e alertar o legislador o seguinte: ô legislador, homicídio é um crime de maior potencial ofensivo e hediondo. Tira o bem jurídico mais importante do homem, que é a vida. E aí, etiquetaram o homicídio como hediondo desde que qualificado. Em regra tem que ser qualificado. Em regra tem que ser qualificado. Quem falou que promotor mata por homicídio qualificado? Rico, quando mata, pessoal, é dominado pela violenta emoção. Querem ver? Ó, e nós temos um pouco essa visão elitista. Vocês sejam sinceros comigo aqui, ó. Vocês sejam sinceros. Nós temos um pouco essa visão elitista. Involuntariamente, nós temos essa visão elitista. Querem ver? Olha só. Você está assistindo televisão e você assiste a seguinte notícia. Um pobre do morro vai até um bairro rico e acaba matando um filho de um grande empresário que vivia nas colunas sociais e estava para assumir as empresas do pai. O que você pensa? Involuntariamente, o que você pensa? Esse jovem, pobre, filha da puta, foi lá, matou um menino que tinha tudo na vida. Pena de morte no Brasil. Você não pensa nisso? Pena de morte, o que ele teve que ir lá, acabar com a vida de um cara que não fez nada, estava tranquilo, tinha um futuro brilhante. Você não pensa assim? Agora inverta o problema. Coloca o filho do rico indo até o morro. E lá no morro ele discute com um pobre e mata um pobre. E é preso. O que você pensa? Nossa, esse menino tinha tudo na vida, olha que burrada que ele fez. Não é verdade? Você não pensa no pobre que morreu, você fala, porra, ele acabou com a vida dele. Peraí, ele acabou com a vida do pobre. Ah, mas a dele também, porque ele tinha tudo pela frente. Porra, olha só. É uma visão elitista ou não é uma visão elitista que nós temos? É. E nós temos que tomar cuidado com essa visão elitista no nosso dia a dia. Eu, como promotor, eu tento me policiar diuturnamente para não ter essa visão elitista no meu dia a dia. Senão, tendo essa visão elitista, você tende a garantir direitos para o rico e ignorar os mesmos direitos para o pobre. Isso é um absurdo. Então, vamos evitar essa visão elitista, que não há dúvida, essa
E essa visão elitista, ela existe na lei dos crimes hediondos. Tá bom? Joia? Tranquilo? Então vamos prosseguir, pessoal. Então um abraço para a galera do Intensivo Magistratura MP Revisão Geral, que também tem acesso às aulas, não é isso? Então um abraço para você, Júnior de Fortaleza. Galera de Erechim, olha que interessante, Rio Grande do Sul assistindo. Um abraço, Karine, todos de Erechim. E também para o Igor, que quer mandar um beijo para a Branca, diz que eu sou apaixonado por ela. Nossa, vamos torcer para ter um toco via satélite. Então, Branca, se ele é seu namorado, alguma coisa, se não, dá um toco no satélite aqui, ó, que a gente transmite o teu toco para o Igor. A gente transmite o teu toco para o Igor. E olha só, o Diego, que está assistindo a aula de Paulo Afonso, diz: Rogério, estou morrendo de vontade de sair e tomar uma cerveja. Porra! Caralho! Tomar uma cerveja. Diego de Bahia, Paulo Afonso. Estou morrendo de vontade de sair da sala e tomar uma cerveja. Por quê? Você não está sozinho na sala? Toma cerveja durante a aula. Não precisa sair. Pô, você imaginou, tem coisa melhor do que se embebedar ouvindo crimes hediondos? De repente, depois da 8ª cerveja, você começa a entender o assunto. Não é verdade? Vamos lá, então um abraço para você, Diego. Ele até põe aqui, ó, brincadeira e tal. Então vamos lá. Pessoal, assistir aula sozinho na sala deve ser o quê? Foda, né? Deve ser foda, não é verdade? Sozinho é uma coisa meio... sei lá. Então vamos lá. Agora nós vamos analisar Lei 8.072/90, consequências. Então, crimes hediondos ou equiparados consequências. E aqui nós vamos começar pelo artigo 2º. Vamos ler o artigo 2º juntos. Vamos ler o artigo 2º juntos. Diz o artigo 2º: os crimes hediondos, grife-se em amarelo, os crimes hediondos, e em verde, a prática da tortura, o tráfico ilícito de drogas e o terrorismo, são insuscetíveis de... Pessoal, esse artigo 2º confirma o que eu já havia afirmado para vocês. Crimes hediondos é uma coisa. Crime equiparado a hediondo é outra. Crime hediondo é uma coisa. Crime equiparado a hediondo é outra. Crime hediondo está em amarelo e diz respeito ao artigo 1º desta lei. Crime equiparado a hediondo está em verde e tem previsão constitucional. O artigo 5º, inciso romano 43. Tá bom? Então, o que está em amarelo é hediondo e corresponde ao artigo 1º da lei. O que está em verde é equiparado a hediondo, trazido pela Constituição Federal. Tá bom? Joia? Então, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Vamos analisar isso então, pessoal. Tira do meu lado. Vamos analisar essa restrição, comparando com a Constituição Federal. Volta para o artigo 5º, inciso romano 43. Volta para o artigo 5º, inciso romano 43. Olha o que ele diz, ó. O artigo 5º, inciso romano 43, diz que a lei considerará crimes inafiançáveis, grifa, em azul, e insuscetíveis de graça ou anistia. A Constituição Federal não falou de indulto. Quem inovou e acrescentou o indulto foi a Lei 8.072/90. Então tira do meu lado, vem comigo na lousa. Então tá aqui, ó. Olha que interessante. O inciso 1. Então vamos lembrar o seguinte. Então estamos no artigo 2º,
inciso 1. A Constituição Federal, ela proíbe anistia mais graça. E aí vem a Lei 8.072/90 e proíbe anistia mais graça mais indulto. Anistia mais graça mais indulto. E logo a comunidade jurídica começou a questionar: a vedação do indulto é constitucional? A vedação do indulto é constitucional? A vedação do indulto é constitucional? Logo começaram a questionar isso. A vedação do indulto, será que é constitucional? Joia? Nós temos duas correntes. Volta. Pessoal, eu vou explicar as duas correntes, aí a Stephanie vai colocar na página em branco. Primeiro, entendo, não anotem nada. Uma primeira corrente vai dizer que as proibições constitucionais são máximas, não poderia o legislador ordinário tê-las suplantado. Uma segunda corrente, em apertada síntese, vai dizer que as proibições constitucionais são mínimas. Mínimas. O legislador ordinário pode suplantá-las. Tá bom? Em apertada síntese é isso, mas eu vou enriquecer o assunto. Então vamos lá. Primeira corrente. As proibições trazidas pelo artigo 5º, as proibições trazidas pelo artigo 5º, inciso romano 43, são máximas, vírgula, não podendo o legislador ordinário suplantá-las. Suplantá-las. Então, as proibições trazidas pelo artigo 5º, inciso 43 da Constituição, são máximas, não podendo o legislador ordinário suplantá-las. Joia? Na linha de baixo você vai colocar o seguinte: de acordo com Alberto Silva Franco, isso é para a Defensoria Pública, hein? De acordo com Alberto Silva Franco, vírgula, se as causas extintivas da punibilidade, previstas vedadas na Constituição, eram duas, vírgula, não poderia a lei infraconstitucional criar uma terceira limitação. Então veja que o Alberto Silva Franco está trabalhando exatamente em cima daquilo que eu falei. Olha, as proibições trazidas pelo artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição, são máximas, não podendo o legislador ordinário suplantá-las. De acordo com o Alberto Silva Franco, se as causas extintivas da punibilidade vedadas na Constituição eram duas, não poderia a lei infraconstitucional criar uma terceira limitação. Legal? Pessoal, tem doutrina ainda dizendo o seguinte: por que a Constituição não colocou o indulto? Porque o indulto está entre as atribuições discricionárias do presidente da República. Não pode o legislador limitar essa discricionariedade do presidente da República, tá bom? Então não pode o legislador ordinário limitar o presidente da República nessa atribuição. Então tem gente que ainda bate nessa tecla que não pode o legislador ordinário limitar o presidente da República nessa atribuição, que é de conceder o indulto. Essa, portanto, é a primeira corrente. Vamos para a segunda corrente. Segunda corrente.
as proibições trazidas pelo artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição, as proibições trazidas pelo artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição, são mínimas. São mínimas, vírgula, podendo, até põe assim, ó, tira esse podendo, põe entre parênteses, mandamento de criminalização. Criminalização. Então, as proibições trazidas pela Constituição Federal são mínimas, mandamento de criminalização, vírgula, podendo o legislador ordinário suplantá-las. Na linha de baixo você vai escrever, olha, o STF, sobe um pouco, o STF firmou o entendimento no sentido de que a vedação do indulto, está implícita na vedação da graça. Abre parênteses, indulto individual. Que nada mais é do que o indulto individual. A graça nada mais é do que o indulto individual. Então o STF firmou o entendimento no sentido de que a vedação do indulto está implícita na vedação da graça, que nada mais é do que o indulto individual. O STF adota a segunda corrente, pessoal. O STF adota a segunda corrente. O STF, portanto, adota esta segunda corrente. Não, pode deixar, já está ali, ó. O STF firmou o entendimento, pode deixar. Tá bom? Entenderam? Discussão boa. Você vai prestar defensoria pública, primeira corrente, socorra-se de Alberto Silva Franco. Você vai prestar outros concursos, segunda corrente, já firmada pelo STF. Tá bom? Joia? Então agora nós vamos para o artigo 2º, inciso 2. Vamos para o artigo 2º, no entanto agora, inciso 2. Vamos ver o que diz o artigo 2º, inciso 2. Aqui eu quero mostrar a redação atual. Olha o que ele diz, ó. Os crimes hediondos equiparados são insuscetíveis de fiança, mas essa redação foi dada pela Lei 11.464 de 2007. A redação não era essa. Vamos ver a redação anterior? A redação anterior era a seguinte, ó. Tá aí, olha. Era insuscetível de fiança e liberdade provisória. Então vamos colocar isso. Tira do meu lado, vem comigo na lousa. Então nós temos que analisar antes e depois da Lei 11.464 de 2007. Antes e depois da Lei 64 de 2004 de 2007. Então preste atenção, Leonardo e todos de Goiânia. Preste atenção, olha que importante. Galera de Ourinhos, Natália. Natália manda um abraço para a galera de Ourinhos. Natália de São Paulo. Vamos lá. Gostei do e-mail da Lisiele, de Faxinal. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Vamos lá. Presta atenção, galera de Cruzeiro. Já explicaremos isso. Olha só. Vejam. Artigo 2º, inciso 2. Antes da Lei 11.464 de 2007, vedava fiança mais 2, liberdade provisória. Vedava fiança mais liberdade provisória.
Porque homem assistir aula sozinho dá. Mulher não tem como, ela vai falar com quem? Vamos lá, pessoal. Concorda? Mulher vai conversar com quem? Aí ela fica no MSN. Ó, vedava fiança mais liberdade provisória. Depois da Lei 11.464 de 2007, esse artigo veda fiança. Não fala mais em liberdade provisória. Não fala mais em liberdade provisória. Olha só, galera de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Olha só, não fala mais em liberdade provisória. Rogério, o que significa isso? Significa, portanto, que cabe liberdade provisória em crimes hediondos equiparados agora, ó. A alteração foi para permitir liberdade provisória. Essa alteração, ela tem como finalidade permitir liberdade provisória? E agora? Antes proibia liberar provisória, agora não está previsto no artigo 2º, inciso 2. O que significa isso? Concluo que cabe liberdade provisória para crimes hediondos equiparados? Volta. Pessoal, essa questão não está ainda consolidada no Supremo. Temos decisões nos dois sentidos. Coloca para mim, por favor. Pessoal, muita gente falando do indulto na lei de tortura. Nós vamos conversar sobre indulto na lei de tortura na próxima aula, que é sábado que vem. Sábado que vem vocês estão comigo novamente. Então coloca a página em branco, nós vamos responder isso. Coloca a página em branco, nós vamos responder se a alteração foi para permitir liberdade provisória. A questão, como eu disse, não está consolidada nos tribunais superiores. Temos decisões nos dois sentidos, mas eu já consigo antever o que o STF vai decidir por meio do seu pleno. Então vamos lá, primeira corrente. A proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos, a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos está implícita na inafiançabilidade. Ou seja, pessoal, quando se proíbe fiança, se proíbe automaticamente liberdade provisória. Se não, crime hediondo estaria beneficiado se comparado com os demais crimes, porque o juiz teria, caso fosse possível a liberdade provisória, uma liberdade provisória sem fiança. Então vejam que essa primeira corrente entende que a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos está implícita na inafiançabilidade. Quem defende isso no Supremo? Ministra Ellen Grace, aposentada. A ministra aposentada do Supremo defende exatamente isso. Ministra Ellen Grace, tá bom? Pessoal, e olha a observação que a Stephanie vai fazer para vocês. Ó. Vocês vão reparar que depois da aula de hoje, vocês vão ter no caderno uma lei de crimes hediondos comentada por artigo. Você não vai precisar comprar livro de crime hediondo. Vai ter no seu caderno a lei de crimes hediondos comentada por artigo. Faça a seguinte observação para ele, Stephanie. Ó. Para esta corrente, vírgula, a súmula 697 do STF, permanece vigente. Para esta corrente, a súmula 697 do STF permanece vigente. Rogério, o que diz a súmula 697 do STF? Vamos analisar? Tira do meu lado. Coloca para mim, por favor, a súmula 697 do STF.
697. O que está acontecendo? Põe 695, depois você sobe, veja se há algum problema. Isso. Ah, tiraram o número dela, olha que interessante. Quem deu aula disso aqui tirou o número da porra dessa súmula. Tá aí, já tá. Olha o que diz a súmula. Opa, sumiu. Deixa assim. A súmula 697 diz o seguinte, ó. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Essa súmula ela é anterior à Lei 11.464 de 2007. Detalhe, essa súmula ela é anterior à Lei 11.464 de 2007. Mas quem entende que a Lei 11.464 de 2007 continua vedando a liberdade provisória, apenas essa vedação está implícita na inafiançabilidade, continua trabalhando com a súmula 697 do STF. Leia-se. Não cabe liberdade provisória, mas cabe relaxamento por excesso de prazo. Não cabe liberdade provisória, mas cabe relaxamento por excesso de prazo. Tá bom? Joia? Tranquilo? Pode tirar do meu lado. Vamos para a segunda corrente. Segunda corrente. Página em branco. A segunda corrente diz o seguinte, pessoal. Segunda corrente seguinte. Isso, coloca em preto. Joia. A segunda corrente diz: cabe liberdade provisória em crime hediondo. Cabe liberdade provisória em crime hediondo. Em crime hediondo. Ponto. Quem deve decidir? Quem deve decidir se o benefício é possível ou não? Quem deve decidir se o benefício é possível ou não? É o magistrado, vírgula, na análise do caso concreto. Na análise do caso concreto, vírgula, e não o legislador. E não o legislador, vírgula, que analisa somente a gravidade em abstrato. Vocês vão ver que foi exatamente este o argumento que o Supremo utilizou para permitir restritiva de direitos em crimes hediondos equiparados, inclusive no tráfico. Vocês vão ver que o Supremo adotou este raciocínio quanto à restritiva de direitos. Por isso que eu acho que o Supremo adotou este raciocínio nas restritivas de direitos, a tendência é o Supremo adotar este mesmo raciocínio na liberdade provisória. Tá bom? Que história é essa do legislador dizer se cabe ou não liberdade provisória? Quem tem que dizer isso é o juiz. Eu, como promotor, me sinto insultado quando vejo o legislador impedindo o benefício, com base na gravidade abstrata. Legislador, você não está aí para isso. Quem tem que analisar se cabe ou não são os operadores do direito no caso concreto. Ou você acha que nós não temos condições de analisar o caso concreto e separar o joio do trigo? Você legisla, deixa que os operadores aplicam a lei. Tá bom? Joia? Então, essas duas correntes estão sendo discutidas no Supremo. Se você adotar a segunda corrente, observação embaixo. Se você adotar a segunda corrente, obs. A súmula 697 do Supremo perdeu sentido. A súmula 697 do Supremo perdeu sentido. A súmula 697 do Supremo perdeu sentido. Perdeu sentido. Tá bom? Legal entender essa discussão. Depois nós vamos falar de tortura. Aí teremos em setembro a nossa aula de drogas. Tudo isso vai ser repisado nas aulas. Posso dar sequência? Nós vamos agora para o artigo 2º, parágrafo 1º. Nós vamos agora para o artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º.
Vamos ler o artigo 2º, parágrafo 1º. E depois eu quero ler também o parágrafo 2º, e aí eu leio como que era esse artigo 2º, parágrafo 1º, antes da lei 11.464 de 2007. Ele diz o seguinte: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, e a progressão, vai para o parágrafo 2º para mim, e a progressão do regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se primário o apenado, ou 3/5 se reincidente o apenado. Rogério, que legal! Então o regime é inicial fechado e a progressão é possível com um cumprimento diferenciado de pena. Calma que isso só depois do advento da Lei 11.464 de 2007. Como era antes? Coloca o parágrafo 1º antes. O parágrafo 1º antes dizia o seguinte, tá aí, ó. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Leia-se, proibia-se a progressão. Vamos analisar então, tira essa história antes e depois da Lei 11.464 de 2007. Então tá aqui, ó. Antes e depois da Lei 11.464 de 2007. Da Lei 11.464 de 2007. Antes e depois. Antes e depois. Antes da Lei 11.464 de 2007, o parágrafo 1º, o que ele fazia? O parágrafo 1º ele exigia regime integral fechado. E com isso vedava progressão de regime. Vedava progressão de regime. E depois da Lei 11.464 de 2007? Agora, nós temos aqui previsto o regime inicial fechado. Inicial fechado. Inicial fechado. E detalhe, permite progressão, devendo o agente cumprir 2/5 se primário ou 3/5 da pena se reincidente. Ou 3/5 da pena se reincidente. Então vamos lá, presta atenção, Tony de Bauru, que vai ser pai, Luciano, todos de Bauru, preste atenção. Vamos lá. Um abraço para a galera de Teresina, 2 salas lotadas em nossa unidade, olha só, Teresina, 2 salas lotadas, muito bem. Um abraço para todos aí em Teresina. Agora, olha o detalhe, pessoal. Aqui tem uma observação interessante. Olha a observação. Antes do advento da Lei 11.464 de 2007, antes do advento da Lei 11.464 de 2007, antes do advento da Lei 11.464 de 2007, o STF já havia declarado inconstitucional o regime integral fechado, e a proibição de progressão. Olha que interessante. Então, o que a Lei 11.464 de 2007 fez foi apenas e tão somente adequar a lei
a decisão do STF num controle de constitucionalidade. Olha, antes do advento da Lei 11.464/2007, o STF já havia declarado inconstitucional o regime integral fechado e a proibição de progressão. Pessoal, o STF vinha admitindo progressão com 1/6 da pena. Então aqui, ó, admitiu progressão com 1/6 da pena. Então olha que interessante, olha que interessante. Crimes hediondos praticados antes da Lei 11.464 de 2007 progridem com 1/6 da pena. Por quê? Porque a nova fração ela piorou a situação do réu, não pode retroagir. Crimes praticados após a Lei 11.464/2007 dependem do cumprimento de 2/5 a 3/5 do cumprimento da pena. Entenderam? Então olha que interessante, pessoal. Crimes hediondos ou equiparados praticados antes da lei progridem com 1/6 do cumprimento da pena. Crimes hediondos ou equiparados cometidos depois da Lei 11.464/2007 progridem com 2/5 ou 3/5, depende se primário e portadores de bons antecedentes. Tá joia? Tranquilo, galera de Montes Claros. Tá fácil isso? Legal, Cibele, Virgínia, todos aí, olha só. Pessoal, guardem isso. Cuidado na sua prova. Se o crime hediondo ele foi praticado antes da lei, como o Supremo declarou inconstitucional o regime integral fechado e a vedação da progressão e vinha admitindo progressão com 1/6, a lei nova piorou a situação do réu. Não pode retroagir. Então, os crimes praticados antes, olha só, galera de Nova Friburgo, ó, os crimes praticados antes progridem com 1/6. Os crimes praticados depois com a progressão diferenciada de 2/5 primário ou 3/5, dependendo se reincidente. Tá bom? Rogério, isso tá tranquilo? Volta. Pessoal, sobre esta questão temos duas súmulas que vocês não podem esquecer. A súmula vinculante número 26. Vamos para a súmula vinculante número 26. Outro dia eu recebi um e-mail. Rogério, mas calma, súmula vinculante de qual tribunal? Do único que pode editar a súmula vinculante. STF, né? Olha só, súmula vinculante 26. Para o efeito de progressão de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Pessoal, então vejam, juiz, quando você for analisar a progressão de crime hediondo ou equiparado, lembra da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, onde ele progredia com 1/6. Tá bom? Súmula vinculante número 26. Tira do meu lado, temos uma outra súmula tratando do assunto. É a súmula 471 do STJ. É a súmula 471 do STJ. Olha o que diz a súmula 471 do STJ.
Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP, que prevê o cumprimento de 1/6 da pena. Então tá aqui, ó. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência 11.464/2007, da Lei 11.464/2007, sujeitam-se ao disposto do 112 da LEP. Leia-se. 1/6 do cumprimento da pena. 1/6 do cumprimento da pena. Tá bom? Joia. Agora, olha que interessante. Tira do meu lado. Luiz Flávio Gomes tentou emplacar uma corrente que, já adianto, não vingou. Luiz Flávio Gomes, ele tentou emplacar a seguinte corrente, ó. Então, agora, o crime hediondo equiparado. Então, eu tenho regime fechado, semiaberto e aberto. Luiz Flávio Gomes tentou emplacar a seguinte corrente, que a progressão do fechado para o semiaberto deve obedecer 2/5 ou 3/5 do cumprimento da pena. Mas a progressão do semiaberto para o aberto, teria que obedecer 1/6. Teria que obedecer 1/6. Pessoal, isso aqui não prevalece, tá? Olha só. Prevalece que na progressão do semiaberto para o aberto, prevalece que na progressão do semiaberto para o aberto, deve o reeducando cumprir 2/5 ou 3/5 da pena. Isso é o que prevalece. Luiz Flávio Gomes tentou emplacar uma tese que não vingou. Joia? Cuidado que nós vamos analisar na próxima aula crimes de tortura, etc, tal. Aí vocês vão acrescentar detalhes aí, tá bom? Galera de São Luís do Maranhão, tranquilo? O Renato de Bauru manda um beijo para Tatiane Maria de São Luís do Maranhão. Olha só que interessante. Vamos então, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.